Capítulo 473, Lorde Vampírica 5. A caverna desmoronou. Yanek. Os guardiões superiores ficaram chocados quando se reuniram mais uma vez para um encontro de emergência no escritório central. Somente Ivo que estava sorrindo calmamente. O diretor Cluz esfregava suas têmporas em silêncio e os outros guardiões estavam hesitantes em falar. Tarnek, que tinha relatado o incidente, estava coberto de poeira da cabeça aos pés, prova de como a situação era preocupante. Eles nem ficavam surpresos com a maioria dos incidentes e algumas vezes até riam quando andares eram destruídos, mas dessa vez eles não podiam ignorar a situação. A caverna de Yanek era um local importante administrado pelo escritório central. A caverna era só uma fachada para esconder a verdade, junto com a mineração das pedras lágrimas de sangue e as essências de sangue. Na realidade, era o corpo de um deus do outro mundo que não era um ser qualquer. Um deus do outro mundo que caiu muito tempo atrás lutando contra o demônio celestial antes que a torre fosse criada. Também era um mistério que continha os segredos das fundações e origem da torre. Quando o escritório central descobriu o corpo do deus do outro mundo, eles tomaram extremo cuidado para que isso não fosse revelado para mais ninguém enquanto o investigavam cuidadosamente. No entanto, como havia muitos olhares do mundo celestial e do mundo inferior direcionados às suas ações, eles tiveram que inventar uma história. Eles decidiram revelar algumas informações como distração e chamar o local de território não explorado. O escritório central tomou cuidado especial para esconder tudo de todos por um. Claro que algumas pessoas ainda conseguiram entrar nas profundezas da caverna, mas já que normalmente eram comidas pelos restos no estômago do rei do outro mundo, eles não se preocupavam muito. Foi por isso que eles não deram muita atenção aos relatórios de que a Irmandade Daud estava investigando a área e planejando alguma coisa. Mas será que suas negligências foram longe demais? Foi essa mesma atitude que criou esse resultado. Ele é pior que o rei marcial Tarnek, que cuspiu a pior maldição em que pôde pensar e cerrou os dentes. Os outros assentiram. Até mesmo o galo, Lápis Lazuli, que normalmente se opunha a esses tipos de palavras, ficou em silêncio. Vocês provavelmente conseguem dizer pela minha condição que isso não é algo que podemos ignorar. A caverna foi exposta aos deuses e demônios conectados aos canais dele e estamos correndo o risco de perder Laplace. Antes que a situação fique pior, temos que pará-lo. Estava óbvio que o mundo celestial interferiria e, quando isso acontecesse, todos por um também agiria. O equilíbrio seria quebrado quando o segredo do escritório central fosse revelado. O Rei Sombrio provavelmente só estava agindo sem pensar muito, mas a Grande Guerra poderia não se limitar ao mundo inferior e o mundo celestial e envolver o escritório central e todos por um. Eles tinham que evitar que isso acontecesse. Quem foi o imbecil que sugeriu que a gente mandasse o discípulo do Rei Marcial para aquela caverna? Mesmo sabendo que está cheio de deuses e demônios conectados a ele. O quê? Você tá dizendo que é minha culpa por sugerir o HMPH. Ele não está errado. Se você não tivesse feito isso, não estaríamos com essa bagunça toda desgraçado. Quer cair dentro, e? Nada está me impedindo que... Parem. Cluz bateu as mãos na mesa antes que a briga piorasse. Um poder mágico intimidante colocou fim à bagunça. Ele rosnou como se não toleraria mais nenhuma comoção. Ninguém achou que ele conseguiria usar seus poderes já que o sistema estava bloqueado, então fiquem quietos todos vocês. Alguém aqui esperava que o Rei Sombrio fosse um Arate que possui a habilidade de controlar seus pensamentos. Não houve resposta. A nossa prioridade é parar o Rei Sombrio antes que ele faça contato com Laplace. Felizmente, a localização dele está cheia de monstros, então vai levar algum tempo até que o Rei Sombrio consiga sair de lá. A única variável é que inesperadamente, ele tem uma guia que conhece os segredos tão bem quanto nós todos assentiram em silêncio. Nós tentamos não interferir com os jogadores, mas dessa vez vai ser uma exceção. O escritório central vai cuidar das leis da causalidade. Vamos formar um esquadrão para ir atrás dele.
Não vou tolerar nenhuma objeção. Klus se virou para Tarnek. Tarnek, vou deixar a unidade especial de polícia inteira nas suas mãos e permitir que libere o seu poder. Se esse for o caso, você vai conseguir pará-lo. Os olhos de Tarnek brilharam quando ouviu isso. Isso significava que ele conseguiria usar sua força de quando era um rei demônio e que também poderia usar seus familiares. Além disso, ele comandaria a unidade especial de polícia. Era mais do que o suficiente. Com todo esse poder, Tarnek achava que conseguiria derrotar até mesmo o rei marcial. Mas Klus não parecia convencido, pois se virou para o guardião sentado na ponta da mesa. Lupia-se sim. Lupi, o porco. O guardião baixinho olhou para Klus com seus ombros curvados. Ele parecia aterrorizado, mas ninguém foi enganado. Havia um monstro terrível por trás daquela máscara cuja ganância nunca podia ser saciada, não importava o quanto ele comesse. Você vá junto, mas eu te dou a minha permissão para decidir a punição de Laplace. Um sorriso medonho cheio de gula surgiu por um instante no rosto inocente de Lupin, mas sua expressão aterrorizada voltou rapidamente. Tudo bem. E o resto? Klus deu outras tarefas aos outros guardiões superiores. Normalmente, eles teriam recusado essas ordens, mas ninguém reclamou. Quando terminou, Klus examinou os guardiões e disse friamente: preparem-se o máximo que puderem para que esse incidente não saia do nosso controle. Tenham cuidado especial com os movimentos do mundo celestial. Mas e quanto à Irmandade da Ut que causou uma revolta? Esse clã vai receber uma penalidade, mas não é hora de nos concentrarmos nisso. Klus exclamou novamente, enquanto batia suas palmas na mesa. Preparem-se todos. Agora. Os guardiões desapareceram. Ivok foi o último a sair, mas parou quando Klus o chamou. Ivok, ele ajustou seu monóculo. O que foi, diretor? No que você está pensando? Oioio. O que você quer dizer? Klus franziu a testa. Você não está preocupado que Laplace More esquece? Essa pergunta foi desnecessária. Conversar sobre isso só o deixaria exausto. Klus sabia que Ivok seria cauteloso como sempre, então desistiu de perguntar. Mas quando leu os pensamentos de Klus, Ivok deu um enorme sorriso. Todas as decisões e escolhas estão nas mãos do diretor, ou seja, você. Eu só estou seguindo as suas ordens. Oioio. Claro, tenho certeza de que está. Pode ir. Ivok estava prestes a desaparecer com sua risada estranha quando deu um sorriso brincalhão. E diretor, mesmo que eu tenha outros pensamentos, eles não vão fazer mal ao escritório. Klus assinou com sua mão como se ele não quisesse mais responder. Assentando-se na mesa vazia, Klus desabou em sua cadeira e suspirou. Não parecia que as rugas em sua testa desapareceriam tão cedo. A Lorde Vampírica disse que a luta contra os monstros que Nessie invocou seria sem fim. Yonvou tinha que concordar. Arte da espada meteórica. 1. O calor das explosões das esferas de energia fazia com que as águas do mar demoníaco se agitassem. Ondas de fogo de metros de altura surgiam da água e evaporavam em um instante, criando uma névoa ao redor deles. Os monstros prestes a atacar Yonvou não só foram afastados, como também queimados até virar cinzas. Resistência. Durabilidade. Poderes. Nada disso importava diante da explosão das esferas. Mesmo se conseguissem bloquear as explosões, os tremores secundários e vibrações caóticas eliminavam tudo ao redor. Barreiras eram inúteis diante desse poder. As criaturas ficaram frustradas, pois o calor intenso fazia com que seus poderes sagrados não tivessem efeito. Cerca de 100 monstros foram explodidos em um instante. Funciona. Yonvou confirmou que a arte da espada meteórica também funcionava contra esses monstros. Ele sabia que a arte da espada meteórica era mais do que o suficiente para lidar com seres transcendentes, mas estava preocupado que não funcionaria contra os monstros do mar demoníaco, já que vinha de uma origem diferente. Algumas das criaturas continham tanto caos que tinham sido removidas das leis da física, então havia a possibilidade da luz e do calor intensos não funcionarem contra elas.
Mas no fim, não importa o quanto estejam longe das leis da física, tudo continua sendo o mesmo quando se trata de um poder destrutivo esmagador. O poder da arte da espada meteórica era maior do que ele pensava. Não parava com uma simples explosão, mas amplificava sua habilidade de destruição ao criar mais explosões. Se ele a usasse bem, poderia explodir um planeta. O que mais conseguiria possivelmente continuar inteiro depois de levar um ataque direto. Algumas criaturas ainda estavam vivas, mas nenhuma delas saiu sem ferimentos, como queimaduras e membros cortados pela energia de espada. A maldição foi ativada imediatamente depois disso. Kubitara negra, flores de sangue, onda de fogo, relâmpago flamejante. As queimaduras nos monstros de repente brilharam como uma luz vermelha cegante e se espalhou para o resto de seus corpos no formato de flores. Flores de sangue era a habilidade única do rei Azura Vimalasitra. Elas sufocavam o alvo até que sua alma estivesse morta. As criaturas rugiam enquanto o caos em seus corpos era distorcido de forma dolorosa. Um novo ataque os atingiu quando eles pararam. 1. KRRR. As faíscas vermelhas que preenchiam a atmosfera fizeram com que os relâmpagos flamejantes caíssem do céu na direção das flores de sangue nos corpos dos monstros. Quake! Chique! Chique! Os monstros não conseguiram aguentar os ataques e se espalharam em diferentes direções. Caralho, Shaman pareceu ficar sem palavras com essa visão e murmurou a única palavra em que conseguiu pensar. A arte da espada meteórica era além de chocante. Era poderosa o suficiente para abrir os céus e dividir a terra. Shaman não entendia como Yonvou ainda não tinha passado por uma exuviação, o caminho para a transcendência. Se aqueles que podiam causar tanta destruição assim não eram deuses, então quem estaria qualificado para ser chamado assim? Mas conforme as explosões ecoavam, mais monstros poderosos se aproximavam. Bum! Clink! Uma linda galáxia desceu sobre eles. As correntes negras conectadas a Vigrit se moviam por entre os monstros enquanto explosões rasgavam e esmagavam seus corpos. TSSHHH. O poder mágico em seu coração dracônico caiu 30% depois que ele matou uma enorme quantidade de monstros, mas mesmo conseguindo recuperá-lo com as flores de sangue, ele estava sob um enorme estresse psicológico. Não era fácil de prever os movimentos de tantas criaturas ao mesmo tempo e a arte da espada meteórica consumia muito poder. Ele não entendia de onde todos esses monstros estavam vindo. Parecia que não tinha fim. Todos os deuses da morte estão satisfeitos com a sua força. Todos os demônios da morte estão contentes com a morte que você concedeu a eles. As mensagens de apreciação dos deuses e demônios da morte aumentaram seu espírito. Ele continuou avançando, balançando as correntes, se aproximando de Nessie. Vimalasitra observa a sua luta com o rosto erguido. Cernun observa Nessie equiestante observando. A Lorde Vampírica também estava ao lado, observando com seus braços cruzados. Ela não se incomodou em ajudá-lo, mas Yonvou achava que assim era melhor. A arte da espada meteórica era mais destrutiva do que ele pensou e suas capacidades físicas estavam fortalecidas porque ele podia controlar sua mente. Yonvou percebeu como o corpo de dragão divino demoníaco era incrível e ficou ainda mais confiante. Ele estava sobrevivendo nesse mar demoníaco infernal. Se fosse parar no Tártaro agora, ele não teria que fugir como da última vez. Eu consigo, clã. Yonvou puxou as correntes para recuperar Vigrit enquanto usava teleporte para aparecer acima da cabeça de Nessie, que era seu próximo alvo. Ele planejava matar essa criatura, caso contrário, essa batalha não teria fim. Nessie não se moveu e provavelmente não percebeu os movimentos de Yonvou. Graças a isso, Yonvou viu o corpo de Nessie escondido na névoa. Ele era tão grande quanto um braquisauro e também possuía um pescoço longo. Yonvou parou diante de um olho que era do tamanho de seu corpo. Bum! Quanta impudência! Quando Vigrid estava prestes a atingir a cabeça de Nessie, Yonvou sentiu o mundo ao redor dele parar. Seu corpo foi imobilizado, como se algo forte o estivesse segurando. Um estalido ecoou quando ele foi empurrado na direção de algo. Crunch!
Quando abriu os olhos de novo, ele sentiu a dor de sua alma sendo rasgada. Não era só a dor de uma alma, mas de dezenas, centenas, milhares. Ele queria gritar, mas não conseguia reunir forças para isso. O que aconteceu? Yonvou olhou para baixo. Os monstros que ele tinha matado estavam rasgando seu corpo. As criaturas mortas tinham voltado à vida para rasgá-lo em pedaços, como se estivessem dando troco pela dor que recebeu dele. Seus olhos estavam cheios de hostilidade. Yonvou estava de volta na margem do mar demoníaco, não muito longe da Lorde Vampírica. Será que o tempo tinha sido rebobinado? Yonvou olhou Nessier nos olhos. A criatura ainda estava escondida na névoa ao longe, mas ele finalmente entendeu o que aconteceu. Mudança ilusória. Era uma força sobrenatural que afetava tudo dentro de um mundo ilusório e mudava até as leis da física. Através da mudança ilusória, Nessier não só trouxe os monstros mortos de volta, mas mudou completamente as leis da causalidade para que fosse ele quem morresse. Sangue espirrou de sua boca. Era assim que uma batalha sem fim deveria ser. A Lorde Vampírica observava tudo com um olhar indiferente enquanto a morte se aproximava de Yonvou. Capítulo 474, Lorde Vampírica, 6, Urne. 1. Yonvou aumentou a ressonância do coração dracônico e da pedra do pecado até que os monstros puderam sentir e ele liberou seu poder em um instante. Chamas negras explodiram ao redor dele e os monstros foram explodidos. Ele ofegou pesadamente. Seu rosto tinha ficado pálido em segundos e seu corpo estava todo rasgado e coberto de sangue. Uma substância não identificada entrou em seu corpo. Você foi afligido com o estado envenenado. A habilidade Veneno Sem Forma está tentando desintoxicá-lo. A desintoxicação falhou. A habilidade Veneno Sem Forma está tentando desintoxicá-lo. A desintoxicação falhou. A desintoxicação falhou. O coração dracônico está circulando uma grande quantidade de sangue dracônico. A pedra do pecado, Super Biegula, está tentando purificá-lo. A purificação falhou. A substância não pode ser neutralizada. Recue para receber atenção médica imediatamente. Vimalacitra acena a cabeça para sua vontade inabalável. Vimalacitra ficou inspirado pelo mar demoníaco. A proficiência de regeneração diminuiu devido ao seu estado envenenado. Yonvou cerrou os dentes enquanto verificava as mensagens e sua condição. Desse jeito eu vou realmente morrer. Um veneno desconhecido tinha entrado em seu corpo. O veneno que havia aumentado a proficiência de sua habilidade somente com seu cheiro agora o estava atacando de forma viciosa. Tudo tinha virado uma bagunça. Seus membros e órgãos internos tinham sido esmagados. Seu corpo danificado estava se recuperando lentamente e seu poder mágico não estava circulando de forma adequada. Agora ele entendeu por que os deuses e demônios estavam relutantes em vê-lo lutar contra os monstros do mar demoníaco. Coexistir com o mar demoníaco é impossível para eles. Era como a relação entre a luz e a escuridão. Não era tão simples assim. Suas origens eram diferentes e a diferença entre ordem e caos era muito maior do que Yonvou pensava. Naturalmente, sua energia e canais foram afetados. O seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. Todos os deuses da morte presenciam a sua morte. Todos os demônios da morte se perguntam como você vai superar a morte. Era a pior situação possível. Até mesmo os deuses e demônios da morte acreditavam que ele morreria. Havia somente um consolo. Os fatores divinos da essência de sangue neutralizaram com sucesso a substância. A proficiência da habilidade Veneno Sem Forma aumentou superficialmente. A proficiência da habilidade Veneno Sem Forma aumentou superficialmente. Você adquiriu novos fatores. Os fatores se fundiram com os seus fatores atuais. Foi bom ele ter coletado componentes das pedras lágrimas de sangue e essências, mas havia limites para isso também. No momento, sua prioridade era assegurar uma rota segura. Diferença de tempo. Yonvou tentou analisar sua situação o mais rápido e racionalmente possível. Preciso adiar a neutralização do veneno.
Tenho limites para o poder mágico que posso usar no momento, então tenho que curar o meu corpo primeiro. Enquanto Yonvou estava perdido em pensamentos, Shamon sentiu calafrios quando percebeu o que ele faria. Seu mestre estava tratando seu próprio corpo como se fosse somente uma ferramenta. Shamon sempre soube que Yonvou via até mesmo sua própria vida como uma ferramenta para alcançar seus objetivos, mas nunca se acostumava com isso, não importava quantas vezes visse. Vosh. Yonvou pausou a circulação de seu poder mágico que estava conduzindo vários processos ao mesmo tempo e se concentrou em curar seu braço direito. Ele não precisava da parte inferior de seu corpo, pois podia se manter de pé com as asas celestiais, mas seus dois braços eram cruciais para usar uma arma. É impossível eu conseguir vencer essa batalha sem fim se Nessie tem a mudança ilusória. As minhas chances são zero. Yonvou imediatamente mudou seus planos. Ele decidiu não ficar obcecado com a batalha sem fim e focar em outra direção. Ele desistiu da ideia de que a Lorde Vampírica o ajudaria se estivesse em perigo. Não era hora de apostar com sua vida. O meu alvo não é Nessie, é capturar Laplace. Ele apertou o cabo de Vigrid com sua mão direta regenerada enquanto segurava as correntes com a esquerda. Então ele repassou suas prioridades mais uma vez. Yonvou ativou a arte da espada meteórica. Centenas de bolas de energia se juntaram ao redor dele como estrelas. Seu poder mágico não estava circulado adequadamente e não estava tão quente quanto deveria estar, então ele escolheu um método diferente dessa vez. Exploda um fogo aleatório. Yonvou replicou a habilidade que Yonvou usava. A habilidade lançava magia que ele armazenava através da adaptabilidade perfeita e amplificava seu poder destrutivo. Seu caminho não podia ser previsto, então os inimigos achavam isso problemático. A única diferença era que Yonvou usava magias padrões e Yonvou estava usando esferas de energia de espada pura. Bom! Chamas negras preencheram o céu novamente. Algumas subiam e outras caíam no mar demoníaco. O tempo voltou ao normal e os monstros atacaram, mas eles foram cegados pelas explosões e não conseguiram avançar porque estavam cercados por um mar de fogo. A atmosfera ficou densa com calor e névoa, confundindo seus sentidos. Então de repente, a presença de Yonvou desapareceu completamente. Só então os monstros perceberam seu plano e se moveram. Eles precisavam encontrar Yonvou a qualquer custo. Mas a tempestade ardente e relâmpagos que caíam dos céus estavam atacando, então não era fácil de se expandir seus sentidos. Alguns conseguiram se livrar da explosão e começaram a perseguir Yonvou em formatos de fragmentos de carne. Yonvou não estava indo na direção de Nessie, mas sim para outro lugar. Do que você está atrás. Nessie percebeu que o alvo de Yonvou tinha mudado para a ilha onde Laplace estava e rapidamente deu um novo comando para as criaturas. Parem. Se possível, devorem-no. Os monstros dispararam pelo ar para capturar Yonvou, mas estavam tendo dificuldades. As chamas do fogo aleatório eram ameaçadoras demais. Mais de 30% do mar demoníaco já tinha evaporado com o calor. Mas Nessie ordenou que os monstros parassem Yonvou mesmo se tivessem que perder suas vidas. O comando do rei continha uma autoridade absoluta. Os monstros do mar demoníaco não podiam se opor a ele. Vários monstros encararam o fogo diretamente enquanto tentavam perseguir Yonvou. Pedaços de carne caíam do céu com as mortes dos monstros, transformando o mar demoníaco em uma lixeira. Clank! Yonvou sentiu um monstro se aproximando, voando por entre pedaços de carne caindo e rapidamente puxou as correntes, enrolando-as nas garras da criatura e balançando Vigrid com o formato de uma foice na direção de seu pescoço. Um líquido que parecia com sangue espirrou na cabeça de Yonvou. Um vapor branco surgiu enquanto suas escamas de dragão derretiam. O veneno que entrou em seu corpo bagunçou instantaneamente a circulação de seu poder mágico de novo. Era um desenvolvimento perigoso, considerando que sua condição não era das melhores, mas Yonvou simplesmente soltou gargalhadas.
Parecia que era verdade que a adrenalina fazia as pessoas sentirem satisfação ao invés de dor em situações extremas. Agora Yonvou conseguia controlar até mesmo os hormônios em seu corpo, mas estava se sentindo muito mais do que satisfeito nessa situação. Morte, morte, morte. Esse lugar estava cheio de morte. Apesar da possibilidade de sua própria morte, Yonvou não se importava. Ao invés disso, ele estava satisfeito por poder experimentar o que a morte realmente era. Ele finalmente percebeu o que significava ocupar o trono da morte e ser o sucessor de Hades. Como rei da morte, a única coisa que ele podia dar a essas criaturas era morte. Então, apesar dos monstros continuarem se aproximando, Yonvou os ignorava e continuava em frente. Ele abriu as asas celestiais e tentou descer. Mudança ilusória mais uma vez. O massacre que parecia infinito se transformou em nada. Cercado por monstros, Yonvou experimentou a dor de ser rasgado em pedaços novamente. Diferença de tempo. Naquele momento, uma habilidade que ele manteve escondida ativou. Era a habilidade que permitia que ele visse potenciais futuros para que pudesse tomar uma decisão. Apesar de precisar usar o poder mágico que estava sendo esgotado lentamente, ele conseguiu descobrir como a mudança ilusória de Nessie funcionava. Um pouco antes dos monstros ressuscitados conseguiram rasgá-lo totalmente, ele conseguiu escapar para uma localização a alguns metros de distância. Os monstros ficaram agitados quando sua presa desapareceu. Yonvou puxou as correntes e os matou de uma vez. O vazio apareceu acima deles enquanto a arte da espada meteórica chovia sobre suas cabeças. Bam! Ele viu somente um segundo na frente, mas foi o suficiente para atacar as criaturas e fazê-las sentir uma dor agonizante logo após serem ressuscitadas. Uou! Yonvou não parou por aí. Ele cortava e criava explosões uma atrás da outra, mas o número de monstros ao redor dele só continuava a aumentar. Bom! O fogo aleatório e a arte da espada meteórica os aniquilaram novamente e Yonvou fez outra tentativa de passar por eles. Mudança ilusória. Diferença de tempo. A luta entre a criatura tentando controlar o mundo ilusório e Yonvou ficou mais intensa. Tolice! Nessie tentou impedir Yonvou de se aproximar de Laplace, acreditando que a mudança ilusória estava conseguindo fazer com que os esforços de Yonvou fossem inúteis. Não importava quantas vezes Yonvou visse os futuros em potencial e matasse os monstros, tudo que Nessie tinha que fazer era trazê-los de volta à vida. Enquanto isso continuava, o número de monstros atacando Yonvou se multiplicou. De 1000 criaturas para 2000, 3000 com exceção dos monstros dentro do mar demoníaco, parecia que todos os monstros no estômago tinham se juntado ali. Yonvou se feriu com ataques que nem mesmo a precognição conseguiu detectar. Quando uma criatura o atacava, as outras vinham também como hienas atrás de sua presa. Mais e mais monstros se amontoaram em cima dele até que aqueles que não conseguiam alcançar Yonvou começaram a morder os monstros mais próximos dele ao invés disso. Esse foi o resultado da mudança ilusória contínua, mas Yonvou não parou seu avanço. Quando o poder mágico no coração dracônico estava quase esgotado, ele conseguiu chegar na localização de Laplace. Nessie franziu a testa. A criatura achava absurdo que Yonvou estava usando truques, porque ele nunca conseguiria derrotá-lo em um combate direto. Mesmo se Yonvou encontrasse Laplace, Nessie poderia usar a mudança ilusória para criar algo que não existia antes. Como Yonvou podia ser tão tolo? Mortais tinham limites. Nessie estava prestes a usar mudança ilusória mais uma vez quando o som bestial de relâmpagos ribombou no céu. Nessie ficou chocado quando olhou para cima e viu uma esfera tão grande quanto seu corpo brilhando como o sol acima dele. Bum! KRRRRR. Nessie percebeu tarde demais o que Yonvou planejava. Yonvou não estava indo atrás de Laplace, ele estava atrás de Nessie. Tudo o que ele tinha que fazer era atacar antes que Nessie ativasse a mudança ilusória. Mas não era fácil de se aproximar de Nessie porque havia monstros demais no estômago, então ele se usou de isca para atrair todos eles. Nessie não conseguia recuar agora porque as correntes negras que se originavam do vazio tinham se enrolado ao redor dele e o imobilizado.
Agora. Purificação da espada vilão, expelir conjunto celestial, relâmpago. A opção de purificação da espada de Vigrid que ficava mais forte quanto mais poderoso fosse o oponente e expelir que repelia espíritos malignos foram ativadas junto com o conjunto celestial. Centenas de esferas de energia se reuniram em um local com a arte da espada meteórica, cujo poder tinha sido intensificado exponencialmente. Essa era a verdadeira arte da espada meteórica que ele nunca tinha usado porque o escritório esteve observando esse tempo todo. Ela se transformou em relâmpagos flamejantes e caiu na cabeça de Nessie. Ficou tão quente e brilhante que Nessie não conseguiu registrar o que estava acontecendo. Aqueles observando viram somente um clarão. KRRRRNG. Uma coluna que conectava o céu e a terra caiu, perfurando a garganta de Nessie no mar demoníaco até alcançar o fundo. Metade da água do mar evaporou com um calor intenso e o solo ao redor da coluna ficou coberto por chamas negras. Essa era a primeira aparição de uma variação da arte da espada meteórica. Arte do relâmpago celestial da espada meteórica ou espada relâmpago para encurtar. Continua no próximo vídeo.